Cara, mudou muita coisa, né, cara, mudou coisa demais da conta, na verdade. O vendedor, né, o vendedor do passado, eu tô em vendas há 25, né, ele tinha a primeira coisa que mudou muito, o vendedor tinha muito mais poder que o comprador, muito mais poder que o comprador, porque a gente tinha mais informação que o comprador, na verdade, né, não existia internet ainda, então a gente não estava diante de um nível de exigência de clientes tão bem informados quanto hoje eles são. Então essa é a primeira grande e talvez a maior mudança de todas. Houve uma mudança bastante significativa de transição de poder. Se o vendedor tinha mais poder antes, hoje quem tem mais poder é o comprador. Outra coisa que mudou, né, cara, a forma de vender, né, as formas de vender. Antes era muito mais aquela coisa de você criava um produto, criava um serviço e chuchava ele no mercado, né, cara? O mercado tinha que engolir aquele produto, aquele serviço que você tinha ali para vender. Hoje não, cara. Hoje o cliente volta nas mudanças comportamentais do cliente. O cliente tem à disposição deles excelentes fornecedores. Então hoje a gente precisa criar conexão, engajamento, entender realmente, verdadeiramente as necessidades, desejos, anseios, expectativas dos nossos clientes para que a gente consiga ter uma melhor performance, uma melhor produtividade de vendas. Outra coisa que mudou bastante, acho que você pode até elaborar melhor do que eu aqui, cara, é o advento da tecnologia, né, cara? O bom vendedor, o profissional de vendas de alta performance, ele não vê a tecnologia como inimiga, ele tem que ver a tecnologia como uma aliada dele. Por exemplo, nós estamos gravando esse podcast, como você tão bem disse, de forma cada um na sua respectiva casa, no seu escritório, e isso não obsta da gente transmitir a nossa verdade, de transmitirmos um conteúdo bacana aí para toda a comunidade dos super vendedores. Isso não existia antes, cara. Tudo era 100% presencial. Então hoje isso mudou bastante. A dinâmica da venda. Hoje o bom vendedor ele tem que saber vender presencialmente, ele tem que saber usar os recursos tecnológicos, saber se posicionar na frente de uma câmera, saber controlar objeções presencialmente e controlar objeções sem que ele esteja frente a frente com os clientes. Então as mudanças são muitas. Então a gente falou, é um novo cenário de negócios, um novo cliente, uma nova economia, que eu chamo sempre a economia da experiência, né? E isso exige um novo profissional. Então, cara, hoje é uma nova era das vendas. É uma venda hoje mais complexa, uma venda mais competitiva. E se o vendedor do passado, de verdade, há 50, 40 anos, era o cara que não precisava ter uma boa qualificação, né? É a última coisa que eu vou dizer. Hoje não. O profissional de vendas de alto nível, a profissional de vendas de alto nível, ela tem que estar tão bem capacitada como qualquer outro profissional de qualquer outra área, arquiteto, advogado, engenheiro, psicólogo, dentista, igualzinho vendas. O bom vendedor hoje, isso mudou muito. Ele tem que ser uma pessoa, ela tem que ser uma pessoa que investe nele, nela, o tempo todo. Então são mudanças muito significativas, e quando a gente fala em 50 anos, do ponto de vista histórico, né, eu adoro história, do ponto de vista histórico isso não é nada, só que o que aconteceu nesses últimos 50 anos é realmente espetacular e requer uma mudança comportamental, mudanças comportamentais bastante significativas do nosso lado aqui como vendedores. Faz sentido, Dani? Totalmente, Zé, totalmente, né? Concordo 100%, né? E trago mais alguns pontinhos aí, né? Que toda essa mudança, principalmente tecnológica, que aconteceu, trouxe alguns novos desafios, né? Porque como a gente estava dizendo antes, né? Antes, pô, o cara tem a informação, tem o produto, as pessoas tinham só necessidade, né? Eu ia lá quase como refém da solução, né? Se mais ninguém visitar você, você vai ter que comprar de mim, né? E aí é esse o preço, se quiser tá aqui, se não quiser, você que se vire, né? Era um negócio, tinha um clima um pouco diferente, né? E com toda essa mudança tecnológica, veio muita oportunidade, né? Porque se eu me desenvolvo, né, e me capacito para vender através de outros canais, né? Como a gente estava falando aqui, pô, você consegue fazer meeting, Zoom, call com qualquer lugar do planeta, né? Quantas vezes você quiser por dia, então o tamanho da minha população interessada hoje é ilimitado, né? É ilimitado. Antes a pessoa tinha, pô, eu trabalho numa região de X quilômetros, eu tenho tantos CNPJs dentro dessa área. Hoje, porra, faço negócio com quem eu quiser no planeta, né? Em questão de segundos, porque eu tenho a posição de canais, né? E junto com isso, né? Todo esse
essas oportunidades abertas através da tecnologia e dos novos canais trouxeram junto novos desafios que antes eu não tinha. E quais são? Né? É a questão da ansiedade, né? Porque antes, poxa, eu vou visitar um cliente daqui 200 quilômetros, vou voltar, né? Por mais que eu faça um super PAP ali, super estruturado, tem um limite de pessoas que eu consigo atender por dia, né? E hoje isso consegue ser amplificado bastante, né? Lógico que tem um limite de horas, o tempo ainda não foi multiplicado, né? Acredito que não vai ser tão cedo, mas eu consigo trabalhar com bases gigantescas, né? Eu consigo automatizar mensagens, eu consigo disparar um monte de coisa para um monte de gente, consigo fazer uma live e vender, porra, né, para milhares de pessoas simultaneamente. E isso gera investimentos gigantescos, metas gigantescas e coisas que antes não era praticado. Né? Antes as coisas eram mais pé no chão, né? Porque era o trabalho artesanal de ir buscar alguma coisa, né? Poxa, o vendedor veio do escambo lá atrás, né? É muito arcaico, né? E hoje, com a tecnologia, o negócio escalou de uma maneira que o comportamental fica comprometido. Então, se a pessoa não tem resiliência, um controle de ansiedade, uma disciplina, se torna um negócio extremamente pesado, né? Se torna um negócio pesado porque, cara, é muita coisa que dá para fazer ao mesmo tempo, e aí você fica perdido, né? É uma meta muito grande, e aí você tem a responsabilidade gigantesca, você está falando, né, de números estratosféricos, e aí não é todo mundo que aguenta esse nível de pressão, esse nível de ansiedade, né? E com tanta coisa para fazer, né, a disciplina se torna um elemento chave, né? A disciplina e a resiliência, né, se tornam elementos chave, que talvez isso não fosse tão presente, né, na profissão anteriormente, né? Então tem os desafios vindos da mudança, né, Zé, que antes acho que não tinha tanto, né? Lógico que sempre foi um ambiente de pressão, né? A coisa do variável, né? Sempre tem um quesinho a mais ali que o resto das pessoas que só ganhavam fixo, né? Não tinha esse risco. Mas hoje as coisas escalaram de uma forma meio brutal, né? E isso tende a impactar principalmente no comportamental, saúde mental e etc. Né? E eu acho que vocês citaram bastante a parte de tecnologia, né? Então, quando você pega um atributo tecnológico, né, uma evolução da tecnologia, e você coloca, por exemplo, na comunicação, no poder que a gente tem de se comunicar, é aí que o negócio, na minha visão, fica maluco. Acho que a principal mudança desses 50 anos é o lance da comunicação. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos cada um na sua casa, no seu escritório, gravando de forma síncrona, né? Então, nós estamos em sincronismo, e o nosso amigo ouvinte, a amigo ouvinte, está assistindo, nos ouvindo no tempo deles, num tempo assíncrono. E aí você tem o advento nasce o e-mail, nasce o fax, depois nasce o e-mail, né? Nesse meio do caminho tem o pager. Aí vem o celular começa a se popularizar, a gente consegue conversar com as pessoas agora, pega o telefone, liga, aí eu falo com o Zé onde ele estiver, não é mais no orelhão ou no telefone de escritório de casa. E aí o celular avança, a conexão avança, daí, putz, hoje a gente tem SMS, aí tem rede social e agora a gente tem o WhatsApp. Para mim, a grande mudança está no WhatsApp. Que é o lance da gente, num intervalo de 30 minutos, quando na época que meu avô vendia, né, meu avô hoje é aposentado, ele atendia um cliente, ele conversava com um cliente, né? Hoje, em 30 minutos, a gente conversa, a gente abre várias caixinhas e a gente está conversando com o cliente, mas a gente também está combinando o churrasco do final de semana, a gente está combinando a gravação do podcast da semana. É muita informação, é muito assunto ao mesmo tempo, e tem muito vendedor que acaba se perdendo, né? E acaba ficando ansioso, acaba ficando numa pressão até mais forte do que a pressão por bater meta e tudo mais. E aí você tem um vendedor que está mal preparado e ele prefere vender pelo WhatsApp, ele usa uma ferramenta de comunicação como ferramenta de vendas. Então eu acho que o que muda é que a tecnologia embaralha tudo isso, né? E se você não tem a habilidade para desembaralhar, entender o momento em que você usa o WhatsApp, o momento que você vai para a ligação, o momento que você pede uma call, o momento que você vai fazer uma visita,
você acaba achando que aquela ferramenta de comunicação é a principal forma de você vender, de você atender o seu cliente. Então, acho que, na minha visão, gente, essa é a principal mudança nos últimos 50 anos, assim, a tecnologia, a forma como a gente se comunica, né? E aí, gostou desse episódio? Então, eu quero te convidar para você escutar o episódio completo lá no Spotify. Tem link aqui na descrição deste conteúdo. E quero fazer alguns convites adicionais. Primeiro deles, para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, o nosso treinamento de vendas, onde eu e Daniel Mestre vamos te ajudar a aplicar o método super vendedores durante 15 semanas, exatamente. Ele é aceleração, porque ele é ao vivo, ele leva 15 semanas e toda semana a gente vai estar junto, interagindo, conversando e te ajudando a alcançar alta performance em vendas. Segundo convite, participe do Dia do Profissional de Vendas. Tá chegando o 1º de outubro, Dia do Vendedor, e a RD fez o quê? Um evento para comemorar a nossa profissão. O Dia do Profissional de Vendas tem link na descrição aqui. Vai ter palestra ao vivo de Daniel Mestre. Exatamente, você vai ver o Dani ao vivo em cores. Então vai lá, se inscreve, é gratuito. O terceiro convite é para você conhecer o canal do Papo de Vendedor. Tem um link aqui. Você vai sair deste ambiente aqui dos super vendedores e vai direto pro Papo de Vendedor. Já aproveita para seguir a gente, que a gente está começando a colocar todos os episódios lá. E você vai poder assistir a gente, vai poder pôr para tua equipe comercial, né, assistir os podcasts, enfim, você vai estar com a gente não só em áudio, mas em vídeo também. E por último, participe do RD Summit 2023, o maior, melhor e mais apoteônico evento de marketing, vendas e inovação da América Latina. Eu vou estar lá, Daniel Mestre vai estar lá, nós vamos gravar podcast, Daniel Mestre vai dar uma palestra, exatamente, o Daniel vai dar uma palestra no RD Summit, falando sobre como construir uma equipe de vendas de alta performance e te ajudar a escalar a tua operação comercial. Tamo junto? Já sabe. Forte abraço, boas vendas e sucesso!